O período entre os anos 70 e 90 pode ser considerado a era de ouro do rock nacional. Foi nesse período em que tivemos a ascensão das bandas que, até os dias de hoje, são idolatradas pelo público que, diante da popularização de outros estilos da música nos tempos odiernos, tem um apelo nostálgico dessa época tão rica e proveitosa para os fãs do rock and roll no Brasil. Desde Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, Capital Inicial, Ira e Titãs, passando por Engenheiros do Havaí e Nenhum de Nós, até Raimundos, Charlie Brown Jr. e Pato Fu, os fãs do gênero musical estavam muito bem servidos, com canções que alternavam entre o melódico e o eufórico, e letras que caminhavam entre o ativismo político, temas filosóficos e sociológicos, ou mesmo ao humor escrachado. Porém, em 1982, um grupo formado pelas cinzas dos conflitos internos entre dois integrantes da banda Aborto Elétrico, Fé Santos e Renato Russo, teria uma nova abordagem para o rock nacional. Uma melodia que cativava pela simplicidade e por letras mais poéticas e complexas, ao ponto de, algumas de suas canções mais icônicas, trazer histórias inteiras dignas de livros, filmes ou seriados. Essa banda tão cultuada foi Legião Urbana, liderada por Renato Russo, que durante os seus 14 anos de existência cativou o público com músicas que tratavam sobre política, filosofia, juventude, responsabilidades e, acima de tudo, o amor. Com essa base, a banda emplacou inúmeros sucessos como Será, Ainda é Cedo, Geração Coca-Cola, Tempo Perdido, Índios e muito mais. Além disso, fugindo das convenções da época no país, a banda consagrou hits como Faroeste Caboclo, uma música de 9 minutos que contava a trágica história de João de Santo Cristo. A música não só foi um grande sucesso na época, como ainda veio a inspirar um filme homônimo dirigido por René Sampaio, lançado em 2013, sob críticas positivas, inclusive dos fãs da banda. 7 anos depois, o mesmo diretor viria a adaptar a segunda grande história concebida por Renato Russo, que deu origem a uma das suas canções mais adoradas, Eduardo e Mônica, lançada ainda no álbum de estreia da banda, e que contava com a história de um casal que, mesmo diante de diferenças quase que irreconciliáveis, desenvolveram um relacionamento que desafia toda e qualquer razão. Produzido em 2020, o filme infelizmente só veio a ter um circuito de lançamento restrito em 2022, trazendo Gabriel Leone e Alice Braga interpretando o mítico casal. Assim como na canção, vemos na obra cinematográfica a relação entre Eduardo, um garoto colegial de 16 anos, introvertido, bem intencionado e que mora com seu avô, e Mônica, uma mulher culta, de espírito livre e artístico. Por ironia do destino, ambos acabam se encontrando e desenvolvendo uma química que logo se transformaria em algo maior. No entanto, além da evidente diferença de idade, gostos e ambições de vida, Eduardo e Mônica precisam enfrentar seus próprios dilemas, como a superproteção e o tradicionalismo de suas respectivas famílias, onde de um lado o avô do garoto é um homem tradicional que rejeita qualquer pensamento rebelde e transgressor, enquanto a mãe de Mônica insiste para que a filha siga uma carreira de sucesso no seu ramo da medicina. Além disso, Eduardo e Mônica precisam aprender o valor de se fazer concessões em um relacionamento, pois enquanto um segue uma vida regrada, segura e racional, a outra tem um gosto pela liberdade, por uma vida sem limites e por apreciar tudo que o mundo tem a oferecer, devendo ambos encontrarem um equilíbrio em prol do amor que sentem um pelo outro. Como era de se esperar, a adaptação de René Sampaio traz novidades à história da música, sobretudo em relação à personagem Mônica. A principal delas está na relação familiar dela com sua mãe, irmã e principalmente com seu falecido pai, que assim como ela, era uma pessoa que vivia de maneira intensa e livre. Já no caso de Eduardo, sua construção é mais literal, desde a idade de 16 anos e a criação com seu avô, jogando futebol de botão e assistindo novela. Mas a questão do vestibular viria a ser transformada em um elemento de drama para a trajetória do casal. Felizmente, mesmo com essa adição, o roteiro é bastante reverente ao material fonte e seu criador, com o casal principal possuindo boa química em tela e caracterizações compatíveis com a canção, mas sem tirar o pé da realidade, algo que também é reforçado pelo talento da atriz Alice Braga e Gabriel Leone. Além deles, temos no elenco Juliana Carneiro, Otávio Augusto e Victor Lamoglia, com destaque para esse último, que faz o melhor amigo de Eduardo, e tem uma subtrama própria, ainda que não acrescente tanto à trama principal.
Falando nela, além dos já citados acertos à fidelidade à música e as adições bem-vindas no desenvolvimento dos personagens centrais, o filme ainda aborda a importância do equilíbrio em um relacionamento, mesmo quando formado por pessoas diametralmente opostas. Como é comum em comédias românticas, o par normalmente é formado por uma pessoa mais extrovertida e a outra mais acanhada, com essa segunda devendo aprender a se soltar e se adequar à realidade do outro para ficarem juntos. Algo visto, por exemplo, no clássico musical Grease, nos tempos da brilhantina. Aqui, vemos que essa responsabilidade é conjunta e envolve a compreensão e respeito de um acerca das peculiaridades do outro. Inclusive, o roteiro ainda questiona se é justo querer que o outro se molde às suas vontades, algo que, ironicamente, o primeiro a perceber é justamente Eduardo. Mesmo sendo mais jovem, o personagem reflete, depois de uma discussão com Mônica, que por mais que a ame, ele não pode exigir que ela abandone aquilo que a torna tão especial, o seu espírito livre. Isso acaba levando ao aparente fim do relacionamento. Mas Mônica, após uma conversa emocional com sua mãe doente, descobre que seus pais também eram muito diferentes, mas que as características de um complementavam as do outro, e enquanto se sentissem livres para serem eles mesmos, o amor recíproco mantinha tudo sob controle, mesmo com os pormenores. Isso acaba levando a, de certa forma, uma construção de Mônica, assim como aconteceu com Eduardo anteriormente. Antes um garoto comportado, que não se encaixava em festas estranhas com gente esquisita, aos poucos, ele foi se soltando mais por causa de Mônica, como na cena em que canta Total Eclipse of the Heart para impressioná-la. De mesma forma, sua aprovação no vestibular veio do estímulo dela para ele deixar o seu lado mais juvenil para amadurecer e assumir responsabilidades. Do outro lado, Mônica, que queria ir ao Rio de Janeiro participar de movimentos sociais e conhecer o que o mundo e a natureza tinham a oferecer, resolve ficar em Brasília, montar um stand de arte em sua casa e convida Eduardo para participar, e esse, apesar de relutante, decide ir, convencido por seu amigo Inácio. Ao chegar, ele descobre que a apresentação de Mônica era uma amostra de todas as experiências do casal, incluindo uma referência à história do peixe de Eduardo, que ele havia deixado para ser livre no mar, da mesma forma que ele havia feito com Mônica. Porém, ela estava disposta a ficar onde Eduardo estivesse. Finalmente, ambos declaram seu amor com diálogos que fazem referência à parte final da música homônima, que toca em meio a uma festa que, simultaneamente, é uma homenagem à canção clássica de Renato Russo, bem como aos dois atores que encenaram os clássicos personagens criados pelo músico. Com todo exposto, Eduardo e Mônica é uma adaptação digna da icônica música do Legião Urbana, fazendo as adições e modificações necessárias para o formato cinematográfico, contando com dois atores em perfeita sintonia e caracterizações críveis, e que narra, acima de tudo, uma história sobre um amor que parecia impossível, mas que se torna real quando ambos estão dispostos a fazer acontecer. Infelizmente, o filme não teve a exibição merecida nos cinemas, tendo sido apresentado no Festival de Filmes de Miami em 2020, mas apenas ganhando um lançamento nacional limitado em janeiro desse ano de 2022. No entanto, para aqueles que são fãs da obra de Renato Russo, do cinema nacional, ou que apenas buscam um romance com personagens carismáticos e uma história de amor palpável, terão aqui um prato cheio. Além das qualidades técnicas, de roteiro e de interpretação, o filme acerta ao manter intacta a principal mensagem da música. Essa que, desafiando a lógica acerca de relacionamentos que foram feitos para durar, nos convence de algo que Renato Russo ensinou há mais de 30 anos atrás: que não existe razão nas coisas feitas pelo coração.